A adesão ao programa Litígio Zero para o pagamento de dívidas com a União começa hoje. Câmara e Senado decidem nesta quarta-feira seus presidentes. E você vai ver também. Após os ataques de 8 de janeiro, STF retoma os trabalhos de 2023 com recado aos radicais. Nem pela barbárie seus juízes se sentirão intimidados. Já começou a valer a redução anunciada pela Petrobras em janeiro para o gás natural às distribuidoras. Congresso peruano adia nova votação para antecipação das eleições. Cometa Verde vai passar pela Terra depois de 50 mil anos desde a sua última aparição. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Chegamos no meio da semana. Já chegamos, né? Passa muito rápido. Dia 1º de fevereiro ainda por cima. Sim. E vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. O ano judiciário começa hoje com previsão de muito trabalho pela frente. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral já retomam os julgamentos em plenário presencial. Antes disso, acontecem as sessões de abertura. A primeira foi a do Supremo Tribunal Federal. Na sessão solene de abertura do ano judiciário de 2023, que contou com a presença do presidente Lula, a ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez um discurso destacando a importância da democracia e da Constituição Federal. Após o ato de 8 de janeiro, que destruiu o plenário da Corte Suprema do país, esta foi a primeira vez que os ministros entraram no local, agora totalmente reformado. Rosa Weber garantiu que os responsáveis vão ser punidos com o rigor da lei. Em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. A presidente do STF garantiu também que o espaço físico foi destruído, mas esses atos violentos não vão intimidar aqueles que defendem a justiça. A inspiração que anima as estruturas concebidas pelo gênio de Niemeyer, assim como os valores que informam a atividade jurisdicional desta casa, jamais serão atingidos ou subjugados pela barbárie. Nem pela barbárie seus juízes se sentirão intimidados. Além do STF, as sessões de abertura do ano judiciário também acontecem no Superior Tribunal de Justiça, que é responsável pelo julgamento de ações penais contra autoridades com foro, como governadores e desembargadores, e também por decidir questões divergentes entre os demais órgãos julgadores. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral começa as atividades do ano realizando uma sessão extraordinária para discutir, entre outros assuntos, as listas tríplices. E na sessão de abertura do ano judiciário do STF, o presidente Lula destacou o importante papel da Justiça Federal após o episódio de 8 de janeiro. Ele elogiou a ação energética do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral contra os ataques. Ao fim deste período que marcou certamente o mais duro teste da democracia brasileira desde a Constituição de 88, é nosso dever registrar o papel decisivo do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na defesa da sociedade brasileira contra o arbítrio. Daqui, desta sala, contra a qual se votou o mais concentrado ódio dos agressores, partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política.
E hoje também começou o ano no Legislativo com a posse dos deputados eleitos. Agora a gente vai direto para Brasília com a repórter Jaqueline Fonseca, que vai trazer para a gente mais informações. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Dani, Patrícia e a todos que acompanham a HIT TV. Acabou agora há pouco a cerimônia de posse dos deputados eleitos. Os 513 deputados fizeram o juramento de posse, se comprometendo a proteger e defender a Constituição. Logo no início da sessão, a cerimônia teve que ser suspensa. Isso porque o pai do presidente da casa, o deputado Arthur Lira, o ex-senador Benedito de Lira, desmaiou no meio do plenário. O plenário estava muito cheio e ele passou mal. Aparentemente foi um mal-estar rápido, logo ele se recuperou e a sessão foi retomada. O presidente da casa, deputado Arthur Lira, também comunicou a renúncia da deputada Rejane Dias, do PT do Piauí. Ela renunciou ao cargo para assumir o cargo de conselheira do Tribunal de Contas lá no estado dela. E no lugar dela assumiu o Merlong Solano. 8 deputados vão se licenciar para assumir o cargo de ministros. Entre esses deputados, Marina Silva, que é ministra do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos povos indígenas. À tarde, será realizada a sessão para definição da mesa diretora da Câmara. Nessa sessão, vai ser a votação do novo presidente da Câmara. Arthur Lira, que é o atual presidente, é o favorito, digamos assim. A expectativa é que ele tenha até 400 votos, mas existem outros candidatos. Marcel Van Hatten concorre pelo Novo e Chico Alencar pelo PSOL. Como eu disse, essa votação vai ser hoje à tarde, então até o fim do dia a gente vai saber se a Câmara dos Deputados vai ter um novo presidente ou se Lira será reconduzido. No período da tarde também será realizada a cerimônia de posse dos 27 senadores eleitos. É um senador para cada estado. Logo depois da cerimônia de posse será a eleição da mesa lá do Senado. O atual presidente, Rodrigo Pacheco, disputa a reeleição contra Rogério Marinho, que é senador eleito pelo PL do Rio Grande do Norte. Rogério Marinho, que foi ministro do Desenvolvimento Social de Jair Bolsonaro, tem o apoio dos partidos mais ligados à direita, enquanto Pacheco tem o apoio da base do governo. Inclusive, quatro ministros que foram eleitos senadores foram exonerados no Diário Oficial de hoje. 3 deles, no caso, Wellington Dias, Flávio Dino e Camilo Santana, foram exonerados para tomar posse e também para votar em Pacheco. Carlos Fávaro, que é ministro da Agricultura, está no meio do mandato e ele foi exonerado justamente para reforçar esse apoio a Rodrigo Pacheco. Para amanhã, já está convocada a primeira sessão do Congresso Nacional para dar início aos trabalhos aqui do Legislativo. A gente segue acompanhando esse dia muito movimentado aqui no Congresso Nacional e a cobertura completa da cerimônia de posse e da eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado, você confere no Jornal das 22. Dani, Patrícia, com vocês. Muito obrigada pelas informações, Jaqueline, e até a próxima. E eu sigo por aqui, mudando um pouco de assunto. O programa do governo, que dá desconto para o pagamento de dívidas com a União, referente a pendências pertinentes a uma ação judicial, começou a valer. Até abril, o projeto Litígio Zero vai dar até 50% de abatimento para pequenas empresas quitarem os seus débitos. O objetivo do governo federal com o lançamento do programa é diminuir a quantidade de dívidas das pessoas e das empresas em ação judicial com a União. O Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, ou Litígio Zero, já entrou em vigor e vai valer até o dia 31 de março. A adesão deve ser a partir da abertura do processo digital no portal ECAC da Receita Federal. O projeto de desconto é destinado tanto para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, em que a redução da dívida pode chegar a 40% ou 50% do valor total, incluindo o imposto federal, além de juros e multa.
O objetivo do programa é reduzir o número de processos em tramitação no Fisco e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Os benefícios variam conforme o tamanho da dívida. Pessoas físicas, micro e pequenas empresas com dívida de até R$ 78.120 vão ter desconto de até 50% do valor total. Já as empresas com dívida acima de R$ 78.120 podem ter o desconto total sobre o valor de juros e multa. O litígio zero entrou em vigor a partir de uma série de medidas econômicas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para reduzir despesas e aumentar a arrecadação federal. Ao todo, o programa foi pensado para atingir até 150 mil pagadores de impostos entre pessoas físicas e jurídicas. A proposta tem potencial de arrecadar até 35 bilhões de reais em receita para a União em um ano. E o INSS começa a pagar hoje a aposentadoria acima do piso com um novo reajuste. Para quem recebe um salário mínimo, o pagamento com aumento já começou. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que ganham mais do que um salário mínimo, já começam a receber o benefício com reajuste de 5,93%. O calendário vai até o dia 7 de fevereiro. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o pagamento começou em 25 de janeiro, com um novo piso de R$ 1.302. Esse é o valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílios-doença em 2023. Já o aumento acima do piso é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que fechou 2022 com alta de 5,93%, segundo dados do IBGE. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Mas esse reajuste não deve ser aplicado a todos os beneficiários. Quem começou a receber os pagamentos a partir de fevereiro do ano passado vai ter a correção proporcional à inflação acumulada do mês do início do benefício até dezembro. Com o índice, o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, também foi reajustado de R$ 7.087 para R$ 7.507 em 2023. Serão responsabilizados com o rigor da lei. A presidente do STF garantiu também que o espaço físico foi destruído, mas esses atos violentos não vão intimidar aqueles que defendem a justiça. A inspiração que anima as estruturas concebidas pelo gênio de Niemeyer, assim como os valores que informam a atividade jurisdicional desta casa, jamais serão atingidos ou subjugados pela barbárie. Nem pela barbárie seus juízes se sentirão intimidados. Além do STF, as sessões de abertura do ano judiciário também acontecem no Superior Tribunal de Justiça, que é responsável pelo julgamento de ações penais contra autoridades com foro, como governadores e desembargadores, e também por decidir questões divergentes entre os demais órgãos julgadores. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral começa as atividades do ano realizando uma sessão extraordinária para discutir, entre outros assuntos, as listas tríplices. E na sessão de abertura do ano judiciário do STF, o presidente Lula destacou o importante papel da Justiça Federal após o episódio de 8 de janeiro. Ele elogiou a ação energética do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral contra os ataques. Ao fim deste período que marcou certamente o mais duro teste da democracia brasileira desde a Constituição de 88, é nosso dever registrar o papel decisivo do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na defesa da sociedade brasileira contra o arbítrio. Daqui, desta sala, contra a qual se votou o mais concentrado ódio dos agressores, partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política.
E hoje também começou o ano no Legislativo com a posse dos deputados eleitos. Agora a gente vai direto para Brasília com a repórter Jaqueline Fonseca, que vai trazer para a gente mais informações. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Dani, Patrícia e a todos que acompanham a HIT TV. Acabou agora há pouco a cerimônia de posse dos deputados eleitos. Os 513 deputados fizeram o juramento de posse, se comprometendo a proteger e defender a Constituição. Logo no início da sessão, a cerimônia teve que ser suspensa. Isso porque o pai do presidente da casa, o deputado Arthur Lira, o ex-senador Benedito de Lira, desmaiou no meio do plenário. O plenário estava muito cheio e ele passou mal. Aparentemente foi um mal-estar rápido, logo ele se recuperou e a sessão foi retomada. O presidente da casa, deputado Arthur Lira, também comunicou a renúncia da deputada Rejane Dias, do PT do Piauí. Ela renunciou ao cargo para assumir o cargo de conselheira do Tribunal de Contas lá no estado dela. E no lugar dela assumiu o Merlong Solano. 8 deputados vão se licenciar para assumir o cargo de ministros. Entre esses deputados, Marina Silva, que é ministra do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos povos indígenas. À tarde, será realizada a sessão para definição da mesa diretora da Câmara. Nessa sessão, vai ser a votação do novo presidente da Câmara. Arthur Lira, que é o atual presidente, é o favorito, digamos assim. A expectativa é que ele tenha até 400 votos, mas existem outros candidatos. Marcel Van Hatten concorre pelo Novo e Chico Alencar pelo PSOL. Como eu disse, essa votação vai ser hoje à tarde, então até o fim do dia a gente vai saber se a Câmara dos Deputados vai ter um novo presidente ou se Lira será reconduzido. No período da tarde também será realizada a cerimônia de posse dos 27 senadores eleitos. É um senador para cada estado. Logo depois da cerimônia de posse será a eleição da mesa lá do Senado. O atual presidente, Rodrigo Pacheco, disputa a reeleição contra Rogério Marinho, que é senador eleito pelo PL do Rio Grande do Norte. Rogério Marinho, que foi ministro do Desenvolvimento Social de Jair Bolsonaro, tem o apoio dos partidos mais ligados à direita, enquanto Pacheco tem o apoio da base do governo. Inclusive, quatro ministros que foram eleitos senadores foram exonerados no Diário Oficial de hoje. 3 deles, no caso, Wellington Dias, Flávio Dino e Camilo Santana, foram exonerados para tomar posse e também para votar em Pacheco. Carlos Fávaro, que é ministro da Agricultura, está no meio do mandato e ele foi exonerado justamente para reforçar esse apoio a Rodrigo Pacheco. Para amanhã, já está convocada a primeira sessão do Congresso Nacional para dar início aos trabalhos aqui do Legislativo. A gente segue acompanhando esse dia muito movimentado aqui no Congresso Nacional e a cobertura completa da cerimônia de posse e da eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado, você confere no Jornal das 22. Dani, Patrícia, com vocês. Muito obrigada pelas informações, Jaqueline, e até a próxima. E eu sigo por aqui, mudando um pouco de assunto. O programa do governo, que dá desconto para o pagamento de dívidas com a União, referente a pendências pertinentes a uma ação judicial, começou a valer. Até abril, o projeto Litígio Zero vai dar até 50% de abatimento para pequenas empresas quitarem os seus débitos. O objetivo do governo federal com o lançamento do programa é diminuir a quantidade de dívidas das pessoas e das empresas em ação judicial com a União. O Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, ou Litígio Zero, já entrou em vigor e vai valer até o dia 31 de março. A adesão deve ser a partir da abertura do processo digital no portal ECAC da Receita Federal. O projeto de desconto é destinado tanto para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, em que a redução da dívida pode chegar a 40% ou 50% do valor total, incluindo o imposto federal, além de juros e multa.
O objetivo do programa é reduzir o número de processos em tramitação no Fisco e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Os benefícios variam conforme o tamanho da dívida. Pessoas físicas, micro e pequenas empresas com dívida de até R$ 78.120 vão ter desconto de até 50% do valor total. Já as empresas com dívida acima de R$ 78.120 podem ter o desconto total sobre o valor de juros e multa. O litígio zero entrou em vigor a partir de uma série de medidas econômicas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para reduzir despesas e aumentar a arrecadação federal. Ao todo, o programa foi pensado para atingir até 150 mil pagadores de impostos entre pessoas físicas e jurídicas. A proposta tem potencial de arrecadar até 35 bilhões de reais em receita para a União em um ano. E o INSS começa a pagar hoje a aposentadoria acima do piso com um novo reajuste. Para quem recebe um salário mínimo, o pagamento com aumento já começou. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que ganham mais do que um salário mínimo, já começam a receber o benefício com reajuste de 5,93%. O calendário vai até o dia 7 de fevereiro. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o pagamento começou em 25 de janeiro, com um novo piso de R$ 1.302. Esse é o valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílios-doença em 2023. Já o aumento acima do piso é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que fechou 2022 com alta de 5,93%, segundo dados do IBGE. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Mas esse reajuste não deve ser aplicado a todos os beneficiários. Quem começou a receber os pagamentos a partir de fevereiro do ano passado vai ter a correção proporcional à inflação acumulada do mês do início do benefício até dezembro. Com o índice, o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, também foi reajustado de R$ 7.087 para R$ 7.507 em 2023. E começou a valer nesta quarta-feira a redução no preço do gás natural vendido às distribuidoras, que foi anunciada pela Petrobras em janeiro. Mas atenção, a mudança não atinge o valor dos botijões de gás. A partir desta quarta-feira, o preço do gás natural acordado em contratos com as distribuidoras terão redução média de 11,1% em reais por metro cúbico. Os valores são válidos para o gás transportado e distribuído por dutos. O gás natural é a matéria-prima do gás de cozinha encanado e é fonte de energia para diversos setores da indústria. Mas a redução não se refere, entretanto, ao preço do botijão de gás, que tem como valor de referência o GLP. A empresa explica que os contratos com as distribuidoras são atualizados trimestralmente, com base na variação dos preços do petróleo e do dólar. No trimestre móvel, entre novembro e janeiro, o petróleo recuou 11,9%, enquanto o dólar teve uma leve desvalorização de 0,2%, o que explica a queda no valor do gás natural. Já estamos de volta ao vivo, agora 1h19 aí pelo horário de Brasília. E voltamos com os destaques internacionais. O Congresso peruano teve mais uma tensa sessão parlamentar e a decisão sobre antecipar ou não as eleições gerais precisou ser adiada. Do lado de fora, manifestantes organizaram protestos e foram reprimidos pela polícia. O parlamento suspendeu pela terceira vez desde sexta-feira a reunião, que agora deve ser realizada nesta quarta. O legislativo peruano se encontra dividido entre mais de 10 forças políticas, além de congressistas independentes. As bancadas de direita defendem mais o adiantamento do pleito, que já foi antecipado anteriormente para abril de 2024. A presidente Dina Boluarte e o partido fujimorista conservador Força Popular desejam mais uma antecipação para acalmar os protestos, que se iniciaram no último dia 7 de dezembro e já deixaram 48 mortos.
As bancadas de esquerda, no entanto, querem que o referendo sobre uma Assembleia Constituinte seja incluído no projeto, assunto que tem causado divergência entre os políticos peruanos. Na terça-feira, centenas de pessoas marcharam pelo centro de Lima até se aproximarem do parlamento. Os manifestantes exigiram, mais uma vez, a renúncia de Boluarte e a dissolução do Congresso. O protesto foi convocado por forças sindicais e contou com participantes de várias cidades, como Arequipa e Juliaca, ambas da região de Puno, na fronteira com a Bolívia. No final da manifestação, houve confrontos com a polícia e os agentes de segurança lançaram bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. O governo peruano reconheceu o aumento da tensão social, com bloqueios que têm gerado escassez de produtos básicos e de combustíveis em algumas regiões. Dina Boluarte assumiu o poder no dia 7 de dezembro de 2022, depois que Pedro Castilho, de quem era vice, tentou dissolver o Congresso, mas acabou destituído e preso. Agora falamos do conflito no leste europeu. Depois de longas negociações, a Ucrânia afirmou que vai receber entre 120 e 140 tanques modernos ocidentais para serem usados no combate às forças russas. O anúncio foi feito pelo ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, nesta terça-feira. É a primeira vez que o país indica o número de blindados que espera receber. Em uma primeira leva de contribuições, as Forças Armadas da Ucrânia vão receber entre 120 e 140 tanques modernos de modelos ocidentais. Vários países, incluindo o Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, anunciaram nos últimos dias a intenção de enviar tanques de guerra à Ucrânia, depois de insistentes pedidos do presidente Volodymyr Zelensky. Os primeiros blindados devem chegar entre o fim de março e o início de abril. Nesta terça-feira, a França informou que vai enviar mais 12 canhões Caesar a Kiev. Os novos equipamentos somam-se aos 18 já fornecidos por Paris e aos 19 que a Dinamarca prometeu entregar no início de janeiro. Armata! Também nesta terça, o presidente americano Joe Biden rejeitou um pedido da Ucrânia pelo envio de caças F-16. Apesar da negativa, Biden disse que vai conversar com Zelensky sobre os pedidos adicionais de ajuda militar. Além dos caças, a Ucrânia solicita mísseis de longo alcance para enfrentar as forças russas. A venda de veículos elétricos cresceu na União Europeia em 2022 e a procura deve continuar aumentando nos próximos anos, já que o continente pretende proibir a comercialização de carros movidos a combustíveis até 2035. A venda de veículos elétricos representaram cerca de 12,1% das vendas de carros novos na União Europeia em 2022. De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, foram mais de 1 milhão de unidades vendidas, o que representa uma alta de 28% em comparação com 2021. A venda dos carros híbridos não recarregáveis também registraram alta e representaram 22,6% das vendas da União Europeia. Já a demanda de carros híbridos recarregáveis, que são veículos com um motor movido a combustíveis e com um pequeno motor elétrico, desacelerou pela primeira vez, registrando um aumento de apenas 1,2%. A Comissão Europeia pretende proibir as vendas de carros a gasolina e diesel já a partir de 2035. Diante da perspectiva, o mercado intensificou as ofertas de veículos elétricos, mas com tarifas bem elevadas. Já as montadoras estão investindo quase 250 bilhões de euros na produção de novos modelos. Autoridades australianas localizaram a cápsula radioativa que continha césio-137. Apesar de ser um objeto menor que uma moeda, continha radiação suficiente para provocar diversas doenças. Autoridades informaram que a pequena cápsula radioativa com césio-137 que caiu de um caminhão em uma rodovia desértica no estado da Austrália Ocidental no mês passado foi encontrada. A cápsula é um cilindro prateado de 8 por 6 milímetros, mas que as autoridades afirmam conter césio-137 suficiente para causar doenças agudas provocadas pela radiação. Depois de uma busca por centenas de quilômetros durante 6 dias ao longo da rodovia, a minúscula cápsula foi encontrada na beira de uma estrada deserta ao sul da cidade de Newman, perto da mina de onde saiu. Autoridades agora trabalham para remover o objeto e transportá-lo para um local seguro. A cápsula desapareceu de um caminhão que saiu de uma mina localizada a 1.400 quilômetros do destino final, a capital estadual Perth.
E agora falamos de esporte. O Chelsea, um dos maiores clubes de futebol da Inglaterra, anunciou nesta quarta-feira a contratação do meio-campista Enzo Fernandes. Isso aí, e os Blues pagaram uma multa rescisória de mais de 120 milhões de euros para o Benfica. Assim, o meia se tornou a contratação mais cara do futebol inglês. Vamos ver. O Chelsea anunciou nesta quarta-feira a contratação do meio-campista Enzo Fernandes, ex-Benfica. Um dos destaques da Argentina na conquista da Copa do Mundo, o volante custou 121 milhões de euros, cerca de 670 milhões de reais, valor recorde para uma transferência na Premier League. Enzo assinou com o time de Londres até junho de 2031. O recorde anterior pertencia ao Manchester City, que havia pagado 115 milhões de euros ao Aston Villa pela contratação do meio-atacante Jack Grealish em agosto de 2021. O Chelsea gastou mais de 300 milhões de euros em reforços nesta janela de inverno do futebol europeu. Além de Enzo Fernandes, os Blues compraram diversos jovens jogadores, como o atacante ucraniano Mikhailo Mudryk, que pertencia ao Shakhtar Donetsk e custou 70 milhões de euros. No verão, o clube de Londres já havia contratado nomes como Wesley Fofana, Marco Cucurella e Raheem Sterling. Por outro lado, o Chelsea obteve apenas cerca de 60 milhões de euros com vendas na atual temporada. Na terça-feira, às vésperas do fechamento da janela, o clube de Stamford Bridge anunciou a transferência do meia Jorginho ao rival Arsenal. Os Gunners pagaram cerca de 13 milhões de euros para contratar o ítalo brasileiro. Um cometa passará pela Terra depois de 50 mil anos desde a sua última aparição. No Brasil e em todo o hemisfério sul, ele será visível a partir de hoje. Ele deve permanecer localizável no céu até o dia 10 de fevereiro. Segundo astrônomos, é preciso estar em um local bem escuro. Isso porque o cometa está com um brilho considerado fraco, mas ali no limite do olho humano, que o olho humano consegue captar. E Dani, como a Lua está em fase crescente, seu brilho pode atrapalhar. Para ver com nitidez, os astrônomos recomendam usar um binóculo, mas é possível enxergar a olho nu. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e eu volto daqui a pouquinho na edição de 1h50. E uma ótima tarde até amanhã.